Tereza Campelo, que bom te receber aqui no 11 Bom, News. Tudo bom com você? Como é que está a nossa diretora socioambiental do BNDES? Você está com uma cara de felicidade, Tereza. E eu sei por quê, porque as coisas estão acontecendo aí, né? Tudo bom? muito, muito. Estamos super bem. Estamos trabalhando muito, mas entregando muito também, Conde. Entregando muito. Como é que tá? Você primeiro fala. Você viu essa questão de Maceió, né? Estava conversando aqui com a Isadora Padilha, que é uma urbanista, né? Que está envolvida com isso há muito tempo. Quer dizer, é uma denúncia que vinha sendo feita já há muito tempo ali dessa região, de afundamento do risco, né? Isso também passa, né? Um pouco pela sua alçada da questão socioambiental. Como é que você interpretou esse evento dramático aí para a população de Maceió? Não, é, passa pela minha área no sentido de eu poder me posicionar, né? Nós Claro. não temos nem financiamento, nem recursos envolvidos, felizmente, nessa situação absurda, né, eu diria, que é de negligência completa, não só com relação ao empreendimento, mas com relação ao setor público, que podia ter atuado e não atuou. Né? Então, eu acho que realmente é uma situação gravíssima. Esperamos que ela possa servir, no mínimo, para que a gente evite que esse tipo de situação se repita, né? Porque não é a primeira nem a última, mas é uma das. É como você disse, ou como disse a colega que me antecedeu, provavelmente o maior crime ambiental, socioambiental da história. Então, absurdo, E absurdo. faz a gente lembrar fatalmente de Brumadinho e Mariana, cujas famílias atingidas ainda estão esperando indenização e tudo mais, né, Tereza? Realmente Exatamente. é uma situação difícil. Mas vamos falar do BNDES, vamos falar das coisas boas que estão acontecendo, sem deixar, evidentemente, de denunciar essas Não. mazelas brasileiras. Eu tinha recebido, né, de você, do BNDES, o projeto fantástico que é o Restaura Amazônia. E quero que você conte para a gente aqui um pouco desse projeto. Ele está associado com o plano que o Haddad levou para a COP28? Tá. O plano o plano econômico, né, de transformação ecológica, ele é um plano geral que vai ter várias frentes. Indústria, como fazer a transição na indústria, como fazer a transição na parte de energia, a questão agrícola, desenvolvimento agrário, pequeno agricultor. Nós temos desafios amplos no Brasil e o plano de transformação ecológica ele olha o conjunto dessas ações e organiza uma frente de como a gente sair de onde a gente está hoje e transitar para uma situação sustentável, né? Fazer essa transição. Essa agenda, né? Eu diria que eu acho que as pessoas não entenderam, inclusive, como ela é inovadora. Né, Conde? Então, vou me permitir aqui explicar um pouquinho antes do programa em si, porque assim, a agenda de floresta a gente passou por uma tragédia tão grande. Qual foi a agenda de transformação envolvendo florestas, liderada pelo governo Lula I, Lula II e o governo Dilma? Foi a de barrar o desmatamento. Então, nós nos apresentamos para o mundo, né, a maior parte das emissões brasileiras, né, ao contrário de outros países, ela não se dá na área de indústria nem na energia. O Brasil, essa parte de energia, que é uma parte né, muito forte nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, é o centro das emissões. No Brasil, não, porque o Brasil tem a matriz mais limpa do mundo. Né? Então, o centro das nossas emissões de gás carbônico, ou seja, aquilo que é a contribuição que o Brasil tinha, a contribuição negativa que o Brasil tinha para as mudanças climáticas, se concentrava muito em duas frentes: desmatamento da Amazônia e uso do solo, ou seja, transformação de áreas do solo muito vinculadas à agricultura e à pecuária. Então, e que são coisas conectas, né? A questão da floresta e a expansão da agricultura. Então,
as emissões brasileiras, elas estão aí. Né? Por isso, não é uma questão menor que nós estamos falando, é o centro, né? 70% das emissões brasileiras estão nessas duas frentes. O que foi Lula 1 e Lula 2, principalmente, que foi o grande anúncio que a gente fez para o mundo, quando o Lula anunciou lá em 2008 que a gente ia reduzir as emissões, que a gente ia reduzir o desmatamento num percentual fantástico, aí de mais de 60%. Todo mundo achou aquilo, nossa, muito blá, blá, blá. Nós fizemos isso não no tempo que a gente se comprometeu, que era até 2020. Antes de 2015, a gente já tinha atingido as metas, por quê? Porque a gente fez uma curva muito forte de enfrentamento do desmatamento, do crime organizado. Então, a nossa agenda foi uma agenda que o mundo reconheceu. O presidente Lula se comprometeu a enfrentar o desmatamento e enfrentou. Nós tivemos a maior contribuição do planeta em redução de gases do efeito estufa. Nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez. É por isso que nós temos essa autoridade que o Lula mostrou agora na COP28. Então, o grande desafio nosso era enfrentar o desmatamento. Voltou a ser, né, um dos grandes desafios. Por quê? Porque o desmatamento cresceu de forma absurda de novo com o governo Bolsonaro, que não só foi omisso, como em grande medida estimulava o desmatamento, desautorizava os indígenas, né? Desautorizava, falava que achava que era necessário mineração em terra indígena, por exemplo. A gente viu absurdos e absurdos, né, ao longo do governo Bolsonaro. Então, voltamos a ter um pico de desmatamento, como a gente não tinha já desde o início do governo Lula. Então, assumimos, já estamos enfrentando desmatamento. As várias ações do governo, seja do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, o conjunto dos atores atuando para a gente enfrentar o desmatamento, tivemos uma redução. Já antes de fechar o ano, nós já mostramos que vamos cumprir nossa meta. Então, estamos cumprindo, enfrentar o desmatamento. Estamos fazendo mais. Estamos assumindo compromissos de manter a floresta em pé. Né? Porque não adianta só enfrentar o desmatamento. A gente tem que criar condições para que o maciço florestal que nós temos na Amazônia e nos demais biomas, a vegetação nativa, ela seja preservada. Você só faz isso gerando emprego e renda e alternativas ao modelo predatório que vigorava no Brasil. Então, a população que vive nas florestas, a população extrativista, silvícolas, indígenas, agricultores familiares, seja da floresta amazônica, seja dos demais biomas, tem que ter alternativa de emprego e renda para poder não cair na mão dos criminosos. Né? A população pobre, que acaba sendo capturada pelo crime organizado na Amazônia para o desmatamento, ela não quer desmatar. Se ela pudesse, ela mantinha a floresta em pé. Ela acaba fazendo isso porque como única alternativa de emprego e renda. Então, nós estamos construindo alternativas de geração de emprego e renda para manter a floresta em pé. Agora nós estamos fazendo uma outra coisa. Nós estamos dizendo que não basta para o mundo somente não desmatar. Não basta para o mundo somente manter a floresta em pé. Hoje, existe uma única tecnologia capaz de capturar carbono. O que o mundo está se comprometendo, acabou de acontecer, está acontecendo ainda a COP28, é reduzir emissões. Então, os países estão dizendo, nós vamos reduzir emissões, vamos transitar de uma energia fóssil para energia limpa, vamos transitar de uma energia de uma indústria emissora. Nós estamos dizendo que agora nós vamos ajudar a capturar carbono. Existe somente uma tecnologia capaz de capturar carbono, que é plantar árvores. Então, o que o governo Lula anunciou é o quê? Nós não só vamos continuar enfrentando o desmatamento, nós queremos manter a floresta em pé, mas nós vamos além. Nós vamos capturar carbono, nós vamos reconstruir a floresta, nós vamos restaurar o arco do desmatamento, que é aquela região, Conde, né? A parte mais frágil da floresta é esse arco que fica na franja da floresta, né? Que vai ali do Acre, passa pelo noroeste do Mato Grosso, pega o Pará e um pedacinho do Maranhão, passando pelo sul
do estado do Amazonas. Esse território é um território de entrada do desmatamento, né? Seja da fronteira agrícola, seja do crime organizado, né? Que hoje o desmatamento na Amazônia não é só roubo de madeira, é mais, é crime organizado, é mineração ilegal, certo? Está articulado com o narcotráfico, está articulado com o que existe de pior. Então, se articula essas várias frentes, dilapidando a nossa floresta e as nossas riquezas. Então, o que nós queremos fazer? Reconstruir, restaurar a floresta nesse território. Se a gente fizer isso, né, eu falo, né, Conde? Você já está com a mãozinha levantada aí, certo? Não misturar, não paro aqui. Mas só para fechar. Ao reconstruir o arco, que hoje é o arco do desmatamento, e a gente transformar no arco da restauração, a gente consegue 4 coisas, com uma medida só. Primeiro, capturar carbono. Né? Então, sugar carbono da atmosfera. Ninguém está fazendo isso no mundo. O Brasil está dizendo, nós queremos dar essa contribuição. Depois a gente fala da China. Sugar carbono. Segundo, quando a gente fala de restaurar, não é plantar qualquer coisa. Nós não queremos plantar pinos, nós queremos restaurar a floresta. Até tem sistemas agroflorestais, mas nós estamos organizando e restaurando também a biodiversidade. Então, não é só a árvore, é o restauro daquilo que a gente tem de biodiversidade, dos animais, do conjunto da vegetação. Então, isso tem um impacto do ponto de vista da biodiversidade importantíssimo. Terceiro, nós vamos gerar emprego e renda. Por quê? Porque para restaurar a floresta, nós vamos ter que gerar emprego catando, né, com coleta de semente, com viveiros, com plantio das florestas. Então, isso vai gerar toda uma cadeia do restauro florestal, que é importantíssima e que vai gerar emprego e renda para essa população vulnerável que vive nesse território. E quarto, nós vamos construir uma barreira para tentar impedir a própria floresta restaurada é uma barreira para impedir a entrada do desmatamento. Perfeito, porque a gente sabe que esse arco, né, que foi pensado aí estrategicamente, creio eu, que por vocês, junto com Marina, BNDES, Ministério do Meio Ambiente. Aliás, Tereza, você sempre teve um vínculo assim com o meio ambiente, desde sempre. É tão bom ver você nessa. Você trabalhou você foi ministra da Dilma, trabalhou com o Bolsa Família, né? Com toda aquela organização e formalização do cadastro único, né? Mas quando eu fui assessora do presidente Lula, nos 8 anos do Lula 1 e Lula 2, eu fui assessora do presidente Lula. E eu estava muito ligada a essa agenda de sustentabilidade socioambiental. Quer dizer, você não é... A nossa agenda nunca é uma agenda somente de preservação e de floresta ou de bioma. Ela sempre inclui economia, sociedade e meio ambiente, e é isso que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E a gente Desculpa, não, mas é porque eu preciso trazer, inclusive, aqui, porque você está falando tanta coisa importante, Tereza. Por exemplo, essa questão da emissão brasileira, o agronegócio é responsável pela maior parte da emissão brasileira, porque a energia brasileira é limpa. Então, o nosso problema está em outro lugar, é diferente. E você falando aqui, a gente percebe, inclusive o Haddad falando também lá na COP28, a Marina Silva, o Brasil está na vanguarda desse processo, né? Fatalmente adiante dos países europeus e dos Estados Unidos, para dizer o mínimo. Agora, a China fez um reflorestamento fantástico lá numa região do tamanho da Irlanda. Você viu essa reflorestamento da China? Ela justamente, é claro que não vai ser que o arco aqui é diferente, mas, assim, rapidamente, você chegou a ver essa ação? Sim, alguns países têm feito movimentos de restauro, não necessariamente com nativas, como nós estamos fazendo, né, mas usando a cadeia do restauro para impedir, por exemplo, tem um cinturão que vem sendo feito com muita dificuldade, mas que vem sendo feito, que é um muro na África, para impedir, nesse caso, para impedir que o deserto avance, porque na África a gente tem uma outra realidade. O deserto, né, que está no norte da África, ele vem avançando, né? A desertificação
ali já chegando na metade da África. Então, uma das estratégias para impedir que o deserto avance é também construir um anel de restauro florestal, de floresta, né? Não necessariamente de restauro, como nós estamos fazendo, de recuperação do bioma. Né? Eu acho que, no nosso caso, ele tem esse lado de pensar o que a gente chama de sistema de serviços ecossistêmicos, Conde, que, sem querer ser chata, mas assim, a gente sempre pensa muito em carbono, que eu acho que é um problema que a gente tem frente à questão da mudança climática, tudo a gente mede em carbono. E carbono não é suficiente para dar conta do problema que nós vamos enfrentar na Amazônia. A Amazônia, a contribuição que ela tem para o planeta, só para ter uma ideia, a gente estima que a Amazônia reduza em 1 grau a temperatura do planeta. Hoje, como ela está, ela reduz em 1 grau. Se continuar o desmatamento, a gente vai chegar num ponto, porque você fala assim, não, tem 80% da floresta ainda está preservada. É verdade. Só que os cientistas estimam que o bioma é um bioma muito complexo e delicado. Para a gente que se continuar nesse ritmo, muito antes dos 30%, a gente desorganizará todo o sistema. Porque essa franja de desmatamento, ela tem mudado o clima na própria Amazônia. Né? Então, muda o regime de chuvas, muda a temperatura e vai desorganizar a Amazônia. Então, nós estamos muito perto do que eles chamam de ponto de não retorno. Ou seja, nós estamos perto, não tem que desmatar 80% da Amazônia para deixar de ter Amazônia. Muito antes disso, e muito perto do que nós estamos agora, a Amazônia pode ser destruída. Então, ao reconstruir a Amazônia, a gente está impedindo o ponto de não retorno e a gente está garantindo esses serviços ecossistêmicos, os rios voadores, a biodiversidade da Amazônia, que é riquíssima e que é uma riqueza que a gente usa mal, né? O que a floresta nos oferece. Então, a gente poderia estar usando, né, esses serviços ecossistêmicos, a bioeconomia, garantindo com isso não só a riqueza do país, né, as chuvas no sul, as chuvas na Argentina, as chuvas em São Paulo, né, que são garantidos, né, por todo esse ecossistema maravilhoso, e que está em risco. Então, não está em risco só a Amazônia, as pessoas fazem uma ideia idílica quase, né? O mico-leão-dourado, que nem está lá, né? Mas, então, fica uma visão europeia do que é a Amazônia, e não é. Nós estamos atuando exatamente para reconstruir a Amazônia nesse sentido. Tereza Campelo, que bom te receber aqui no 11 News. Eu recebi aqui, semana passada, o professor do IFCH da Unicamp, o Luiz Marx. Eu não sei se você conhece. Ele é autor de 2 livros importantes, sendo que o segundo dele, o primeiro é Capitalismo e Colapso Ambiental, é um calhamaço desse tamanho, e o último é o Decênio Decisivo. Ele é um estudioso muito rigoroso dessas questões, inclusive do aquecimento, dos eventos extremos. Se você ainda não viu esse livro, eu vou mandar para você. Por favor. Você não conhece esse livro? Então, que eu acho que vai ser muito bacana vocês terem aí. E ele me disse, quer dizer, primeiro ele disse que o agronegócio é o maior inimigo dessa questão de emissão no Brasil, falou da população bovina, né? 240 milhões emitindo metano, né? Consumindo água também, aquela coisa toda. E também o último incêndio ali na região do Mato Grosso, 70 milhões de animais morreram. Ele falou um número desse tamanho, assim, 70 milhões de animais, né? Aqueles animais ali da região, né? Quer dizer, é um drama muito grande pensar o que aconteceu durante o governo anterior que estimulava esse tipo de destruição. Mas eu quero destacar o programa que vocês estão implementando. Eu vou compartilhar aqui o Twitter da Tereza Campelo. Olha só, Restaura a Amazônia, enfrentamos o desmatamento, agora vamos além, queremos reconstruir a floresta, transformar o arco do desmatamento no arco da restauração, 24 milhões de hectares, como ela disse aqui,
Segundo passo, o setor privado também poderá participar, contribuindo para restaurar a floresta. Fundo Clima, em 2024, destinará 550 milhões iniciais, com linhas de financiamento que viabilizam esses investimentos. Então, eu quero fazer 2 perguntas aqui no bojo desse fio do Twitter que você colocou, o BNDES também. Primeira coisa, esse arco, esse plano das árvores nativas e de todo esse ecossistema que vocês vão começar a restaurar, precisa ser acompanhado de uma vigilância muito forte, porque é a zona mais sensível ali, como vocês rastrearam, dessas violações, vamos dizer assim. E aí eu quero que você fale dos valores, quer dizer, 1,2 bilhão de reais destinados para esse programa, e também queria que você falasse se é o BNDES que administra o Fundo Amazônia, que que recebe, isso, né? Que recebe dos países, isso mesmo. Né? Na verdade, esse projeto, né, do Arco da Restauração, para a gente dar conta de restaurar todo o arco, nós vamos precisar de muito dinheiro, certo? O Brasil nem seria justo a gente dar uma contribuição desse tamanho. Quer dizer, os países hoje estão discutindo reduzir emissões, ou seja, eles estão emitindo, vamos dizer, vamos emitir uma taxa menor. O Brasil está dizendo, não só nós não vamos emitir, como nós vamos ajudar a sugar, né, à medida que você planta árvores, sugar o gás carbônico que já está emitido e acumulado na atmosfera. Então, nós precisamos de 50 bilhões, certo? Para essa primeira fase, né? 10 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares para chegar nos 24 milhões de hectares que nós queremos restaurar até 2050. Mas o que nós estamos dizendo? E aí não foi só um anúncio genérico, queremos fazer isso. Querer, fica querendo, né? Não, nós pegamos parte dos recursos do país e estamos já destinando para isso. São 2 frentes de recursos que nós estamos abrindo. Uma, 450 milhões, que já estão destinados. O edital saiu segunda-feira, então faço um convite, não é uma coisa de boca, tá, Conde? O edital foi publicado segunda-feira, então nós fizemos o anúncio e publicamos o edital, que vai restaurar, são 450 milhões, para iniciar esse processo de restauro no arco do desmatamento em algumas áreas. O dinheiro do Fundo Amazônia, ele é um dinheiro não reembolsável. E ele, obviamente, não pode ser usado para o grande negócio, né? Agronegócio, para o setor privado. Então, estes 450 milhões, eles estão destinados para quem? No arco do desmatamento, para terras indígenas, unidades de conservação, aí entra floresta, entra reserva extrativista, né, os vários tipos de unidade de conservação, assentamentos, áreas públicas não destinadas, porque tem áreas nossas que foram desmatadas, são públicas, mas ainda não são, né, nem terra indígena, nem unidade de conservação, e áreas de agricultura familiar, até 4 módulos fiscais, ou seja, pequenos agricultores familiares que se disponham a junto com a gente, reconstruir a floresta. Então, esses 450 milhões serão destinados para este público. Agora, nós também temos um outro fundo que também é administrado pelo BNDES, que é o Fundo Clima. O Fundo Clima já tem hoje 400, quer dizer, terá, a partir de 1º de janeiro, 400 milhões de recursos para financiar florestas, restauro florestal, florestas do setor privado. Aí é dinheiro para financiamento, não é dinheiro não reembolsável. Setores que estejam interessados e queiram fazer essa contribuição com o país, pode tomar empréstimo, nos ajudar a reconstruir a floresta, e as pessoas falam, mas por que alguém vai reconstruir a floresta? Tem mecanismos de você nos ajudar a fazer esse restauro florestal de forma produtiva, né? Com manejo florestal, né? Hoje, a tecnologia envolvendo áreas de restauro é muito evoluída, né? A floresta ela não tem que estar intacta, ela tem que ser preservada. Então, você pode... tem formas de manejo que você identifica unidades, né, de árvores que você possa organizadamente ir retirando e fazer a venda, que é legal,
não é ilegal e não é desmatamento nesse sentido, né? Você pode associar árvores nativas com árvores nativas também frutíferas, por exemplo, açaí, por exemplo, cupuaçu, copaíba, né? Então tem um conjunto, castanha. Então você pode construir, restaurar a floresta associada com modelos que sejam sustentáveis e que ao mesmo tempo sejam produtivos, né? Então muita gente poderá ter acesso a esses recursos do setor privado ao juro de 1% ao ano. Não existe nada parecido. Por quê? Porque nos interessa para o país, né, ter um recurso. Desculpa te interromper, só para esclarecer uma coisa. Você está dizendo que não sei se pode falar, fazendeiros, pequenos produtores da região, podem estar envolvidos, podem entrar nesse programa para fazer participar do programa. E grandes áreas ou empresas que queiram adquirir áreas, né? E o dinheiro não pode ser para adquirir áreas, mas adquirir áreas e montar um projeto de restauro, como tem sido feito, não no volume que a gente gostaria, mas em vários lugares no Brasil, a gente tem empresas do setor privado já iniciando o processo de restauro que vão ser bem-sucedidos, porque esta é uma atividade econômica que rende mais, Conde. Essa que é a loucura, né? Ela rende mais do que a soja, rende mais do que o gado improdutivo, como nós temos, rende mais do que a grande maioria das atividades que são feitas depois do desmatamento. Então, é possível associar uma atividade economicamente não só viável, como rentável, né, a uma missão que o mundo vai precisar enfrentar. Os empresários que se associarem nesse projeto não é entrar num projeto de filantropia, vão estar contribuindo com o mundo, mas numa atividade que é rentável, muito rentável. E vão estar ganhando. Olha só que fantástico. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. A gente está encerrando esse bloco aqui com a Tereza Campelo. Paulo Eduardo Canhadas, colaborando conosco. Obrigado. 2 vezes aqui. Volney Lima Silva. Senhora Tereza Campelo, uma instituição tipo BNDES não dá garantia jurídica a ninguém com o mote estamos em transição. Eu não sei se a Tereza falou isso aqui ou se fui eu. É investir com firmeza, punindo quem extrapolar. Calma que a Tereza vai responder essa questão, essa provocação aqui no fecho do nosso papo. Paula Eduarda Canhadas. Admiro Tereza Campelo, essa mulher fabulosa só poderia estar na esquerda. Guta Egart, carbono virou produto de fundo de investimentos. É isso. Jussara Santana, Tereza, você é maravilhosa, abençoado seja sempre o seu trabalho e sua vida. Olha o carinho aqui do público para Tereza Campelo. Lenice Thanos, parabéns, Tereza Campelo. O Brasil precisa de muito mais mulheres como você, muito mais Terezas Campelos pelo Brasil. Gutegart, como está a questão dos territórios da Amazônia que estão dominados pelo crime organizado, inclusive cartéis não brasileiros? Muita coisa aqui não vai dar para a gente comentar. Eu acho que a Tereza pode até responder essa provocação aqui do Volney, da questão da garantia, da transição e da firmeza do BNDES. E a gente sabe também, Tereza, só para completar, você vai ter pouquinho tempo para responder, viu? 3 minutinhos. Só para completar, os dados da Amazônia foram muito positivos até aqui, mas do Cerrado não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os outros biomas brasileiros, como é que o BNDES está olhando para isso. Tereza Campelo. Olha só, nós não estamos dando garantia nenhuma para ninguém e o projeto não está vinculado a quem desmatou, certo? Então, não entendi direito qual foi a colocação. Quando eu falei que tem uma transição em curso no mundo, é o que está se propondo. Todos os países estão propondo a fazer uma transição. O que eu estou dizendo aqui, essa transição é uma transição que não será feita, a transição energética, a transição para a indústria limpa, ela não será feita no ritmo que o mundo precisa. O mundo precisa mais. Neste ritmo que nós estamos indo, nós já contratamos 1,5 graus de aquecimento. Ou seja, o mundo já vai estar aquecido para além de 1,5 graus. Então, nós precisamos de medidas que suguem o carbono da atmosfera. Então, é isso que nós estamos nos dispondo a fazer. Tem áreas indígenas, tem áreas de florestas, tem áreas extrativistas, de reservas extrativistas,
que foram desmatadas ilegalmente. O setor privado entrou lá e desmatou. Nós precisamos restaurar. Esse recurso vai ajudar a fazer isso, né? Então, nós não estamos dando dinheiro para quem é desmatador, né? Primeira coisa. Inclusive, Conde, aproveito aqui para anunciar que não só o BNDES tem um sistema de monitoramento que a gente usa do MAP Biomas que impede que o banco financie quem desmata. Então, se entrar alguém pedindo recurso para financiamento de uma atividade produtiva numa terra que foi desmatada, o banco está vedado, não vai dar, né? Então, assim, não sei exatamente se a pessoa estava se referindo, mas assim, estamos à disposição, queremos melhorar, queremos avançar, então, se identificar alguma questão que a gente precisa melhorar, nós queremos mais melhorar mesmo, né? Com relação ao Cerrado e aos outros biomas, nós estamos com ações de restauro em vários outros biomas, né? O próprio BNDES, acabamos de lançar um edital maravilhoso para 8 manguezais, que é uma área que ninguém olha, né? 8 manguezais em torno da costa brasileira. Anunciamos também um edital para Pantanal e Cerrado, que acabou de sair. Então, assim, estamos com ações não na dimensão dessa, né? Estamos enfrentando o crime organizado, foi uma outra pergunta que eu gostaria de falar sobre isso, porque, assim, as ações do crime organizado também estão sendo financiadas pelo Fundo Amazônia, mas o governo está muito empenhado nessa ação, né? Então, nós temos uma ação do IBAMA muito forte, que é o que nos deu esse resultado fantástico da redução do desmatamento em mais de 40% já esse ano. E nós estamos com uma ação do Ministério da Justiça que chama Amazônia Mais Segura, que é o AMAS, né? Que também vem sendo financiado pelo BNDES em 318 milhões, também foi anunciado. Então, a ideia é atuar contra o crime organizado ligado às ações socioambientais, né? Mas isso vai acabar tendo impacto envolvendo o narcotráfico e tudo mais. É lógico que as ações do BNDES são as questões do Fundo Amazônia, são ligados diretamente a crimes ambientais, mas que têm relacionamento com outros crimes. Então, assim, nós estamos com ações na rua e eu espero poder voltar aqui, Conde, mais vezes. Vai voltar, mas é claro, meu Deus, sempre vem maravilhoso. A gente conversou tanto no período complicado do país, né? E agora a gente tem essa felicidade, mas só que agora é trabalho, né? Trabalho das 6 da manhã até as 11 da noite, né, Tereza? Semana que vem, Conde, te dando uma dica aqui, semana que vem nós vamos lançar um outro edital enorme também no Fundo Amazônia, certo? Então posso voltar aqui para falar sobre alimentação escolar e Fundo Amazônia, como juntar criança, desnutrição e bioeconomia na Amazônia, que eu acho que vai ser uma outra novidade, vai ser uma certeza. A operação da Polícia Federal que desbaratou esse tráfico de armas para o Brasil, quer dizer, tudo isso está interligado também. Olha, para quem quiser conhecer mais questões do que o BNDES está fazendo agora, é ir no site do BNDES, ver tudo que está lá, o site está lindo, eu tenho acessado lá. Tereza, brigadíssimo, viu? Parabéns aí por esse trabalho magnífico e logo estaremos juntos de novo, quiçá semana que vem com o lançamento desse novo projeto aí, tá bom? Beijo para você, querida.